A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas vasilhas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém. Vemos que a palavra do Senhor está nos ensinando, não é? Que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, né? Uma parábola que Jesus contou muito conhecida, não é? Que Jesus aqui dá uma semelhança, não é? De 10 virgens, não é? 5 prudentes e 5 imprudentes, né? Pessoas que têm o cuidado, né? Está falando daquelas pessoas que têm o cuidado de fazer as coisas conforme Deus quer, e um outro grupo de pessoas que não estão muito preocupados em fazer tudo à risca, como o Senhor gosta, não é? Então, o Senhor está dizendo e nos ensinando que a gente tenha cuidado para que a gente não perca a volta do Senhor Jesus, não é? Ele está nos ensinando que a gente seja prudente, que a gente tenha o azeite, ou seja, o Espírito Santo, né? Nós sabemos que o azeite simboliza o Espírito Santo, que a gente esteja com a nossa vida no altar do Senhor, prestando bem atenção em tudo aquilo que a gente faz, não é? Colocando sempre o Senhor em primeiro lugar, para que Ele venha nos dar as direções certas que a gente deve tomar, e não seguindo aquilo que a gente acha que dá certo, não é? Muitas das vezes, quando a gente vai sendo guiado pelos nossos pensamentos, sentimentos, nós não vamos na direção certa, porque a palavra do Senhor nos diz que enganoso é o nosso coração, não é? Então, o Senhor colocou aqui em meu coração esse versículo 10, que diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ou seja, houve aqui um tempo, as prudentes disse para que as outras, né, o outro grupo, fosse comprar. Então, nós vemos aqui que houve um tempo, não é? E esse tempo aqui não foi o suficiente para que elas fossem lá pegar o azeite, comprar e voltar. Nesse meio termo, o noivo chegou, né? Então, meus irmãos, já não há mais tempo da gente estar com vontade, não é, de fazer as coisas que a carne se agrada. Já não há mais tempo. Muitas das vezes a gente diz: não, mas eu vou só ali, vai ser uma coisa rápida. Quando a gente tem consciência do que a gente vai fazer errado, eu creio muito que essa pessoa ela não se converteu, não é mesmo? Às vezes ela pode não achar que se converteu, mas se ela sabe, se nós sabemos que as coisas é errado, e depois a gente fica com aquele pensamento: não, mas depois eu peço perdão ao Senhor, e o Senhor é bom e maravilhoso, vai me perdoar. Mas que a gente tenha muito cuidado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de seta, porque nós sabemos que existe setas, e nós sabemos que existe a nossa própria carne querendo pecar, não é? A gente não pode colocar tudo no mesmo lugar. A gente sabe quando é seta e quando é a nossa própria carne querendo ir pecar, não é?
Então, eu creio muito que quando nós nos arrependemos completamente na presença do Senhor e a gente busca a presença do Senhor para que a gente venha acertar, porque Jesus já está às portas, não é? E se o Senhor Jesus não for voltar por agora, não é? Nós também sabemos que tem a possibilidade da gente descer à sepultura, a gente morrer, não é? Se o Senhor não vier por agora, mas muitas das vezes tem esse tempo em que as pessoas estão, não tá aqui na terra para sempre, não é? É um assunto muito delicado, é um assunto, mas é um assunto verdadeiro que a gente precisa ter cuidado, porque hoje nós estamos bem, estamos aqui falando a palavra do Senhor, estamos gozando de plena paz e tudo, mas amanhã a gente não sabe. Então a gente precisa de estar preparado, porque nós sabemos que tem um tempo aqui na terra para cada um. Não é? Nós sabemos que existe um tempo e o meu tempo vai chegar, o seu tempo vai chegar, e aí? Será que a gente vai para onde? Não é? Será que a gente vai passar a eternidade aonde? Com quem? Ao lado de quem? Não é? Quando nós queremos passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus, a gente vai buscar se converter, dizer não para a nossa carne, principalmente quando a gente sabe o que é certo e o que é errado. Nós mães e os pais, nós começamos a ensinar os nossos filhos o que é certo e o que é errado desde eles muito pequenos. Então, quando a gente cresce, a gente já sabe, não é? A gente já sabe que adulterar é pecado, a gente já sabe que roubar é pecado, a gente já sabe que fofocar é pecado, fornicar é pecado, desejar o que é dos outros é pecado, até comer demais, se alimentar demais é pecado, se alimentar pouquíssimo, perdoa, perdoa o barulho aí da rua, se alimentar pouquíssimo também é pecado. Então a gente precisa entender que das coisas, não é? Entender e viver a vida de forma que agrade a Deus, do jeito que tá a palavra. Porque alguém pode dizer, e como é que Deus se agrada? Como é que eu vou viver essa vida que Deus se agrada? Examinando a palavra do Senhor, né? Vemos que aqui houve um tempo e essas virgens não foram prudentes, elas achavam que aquele azeite ia dar e não deu. Elas acharam que ia dar tempo e comprar e não deu, e elas perderam as bodas. Muitas das vezes a gente pensa, não, eu vou só ali, vou fazer aquilo ali, mas logo volto, logo eu peço perdão ao Senhor, e fica naquele ciclo vicioso de estar caindo e pecando e voltando, e fica aquele negócio horrível, né? Tem até um nomezinho que o povo do mundo dá, né? Vocês entenderam, né? Uma pessoa que vive caindo e vive pedindo perdão e vive naquele negócio, naquele ciclo, não é? Muitas pessoas até dizem, eu nem acredito mais. Por quê? Porque aquela pessoa está acostumada a fazer isso. Então fica uma coisa desmoralizada e Deus não quer isso para nós, não é? Deus quer que a gente sim caia, o cair é do homem sim, o cair é do ser humano, a gente cai, a gente falha, a gente peca, mas existe um momento em que a gente diz, Senhor, eu quero me consertar contigo, me ajude. Né? Se você tem passado por isso, por esse período em a qual você está caindo no mesmo pecado, peça ao Senhor, se firme na presença do Senhor e peça ao Senhor para que tire esse negócio que está fazendo você cair, ou sentimento da carne, ou algo que está fazendo você cair. Porque o crente fiel, o crente que está na presença do Senhor Jesus, ele busca acertar e o Senhor pega na mão dele e não deixa mais ele cair. O Senhor faz com que cada um de nós nos firme na presença do Senhor, mesmo que a gente seja pecador. Sim, porque somos pecadores arrependidos, não é? Mas não estamos mais naquela prática, gostando de fazer aquilo, não é? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, muito mais ao seu coração sobre este assunto. Amém.